Olá, amigos, sobretudo amigas também, sobretudo torcedores do Galo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vejo aí que nesses últimos dias, diante dessas últimas duas partidas especialmente, a satisfação não anda muito grande assim em virtude dos resultados que aconteceram. Agora, é necessário, neste momento, que a torcida do Galo tenha um pouco mais de confiança, que as boas coisas, os bons resultados possam voltar. É necessário ter certa calma nessa hora, digamos assim. E é importante que a gente pense o que está acontecendo com esse Galo, se de fato há motivos para a expressão de certo desespero, que a meu ver pode ser exagerado, a expressão de sensações as mais complicadas possível, que aconteceram sobretudo após a derrota para o Bahia. Fica sempre a pergunta, o que está acontecendo com essa equipe? Será que essa equipe de fato tem condição mesmo de comandar a tabela do Brasileirão e conquistar esse já sonhado título para o Galo Mineiro? Será que consegue mesmo? Será que tem essa condição? Então fica aí essa preocupação. Às vezes as sensações que habitam o coração do torcedor do Galo são sensações as mais complexas, que envolvem tem muito de frustração, tem muito de alegria repentina, tem muito de alívio, tem muito de felicidade repentina e de ansiedade também. Bom, tudo isso é muito natural, é muito normal, é muito louvável até que as fortes emoções comandem o coração do torcedor em todos os momentos. E seria muito natural que as emoções comandassem mesmo o coração de um torcedor como o torcedor do Atlético Mineiro. Porque é um time de massa, é um time que consegue estabelecer com o seu torcedor uma relação de muita identidade, uma relação muito visceral. Então, em momentos como esse, natural que a torcida fique preocupada, a torcida critique, a torcida até fale exageradamente muitas vezes de um jogador, exageradamente entre aspas, E o que eu digo sobre isso, o que eu falo sobre isso é o seguinte: o torcedor, a meu ver, ele tem todo o direito de torcer e analisar as coisas a partir do seu coração. Isso faz parte do torcedor e ninguém pode tirar isso dele, torcedor. Essa capacidade de sentir o jogo, essa capacidade de ficar tão próximo e fazer sua análise, sim, contaminada sim de subjetividade. Isso é normal. E é claro que em alguns momentos esses comentários eles pode também gerar uma frustração ainda maior lá na frente, mas não dá para mexer nisso, não dá para restringir isso, não dá para reclamar disso. O torcedor de fato tem tem razão realmente, tem motivos para torcer com o coração, para analisar os fatos com o seu coração, ou seja, com um olhar muito subjetivo, muito próximo do que está acontecendo. Isto é um comportamento, contudo, que a gente não pode cobrar da mídia especializada, dos jornalistas, das pessoas que cobrem o clube, das pessoas que trabalham com futebol. Também é um comportamento que é um pouco condenável no dirigente quando ele exagera nesse caso. Sobretudo quando ele leva o problema muito para a questão da arbitragem. O dirigente pode estar na dele, pode estar inclusive pautando a arbitragem em momentos como esse, até para tirar a atenção, tirar o foco sobre uma ou outra questão da equipe. Isso pode também até ser interessante em alguns momentos, mas o exagero é algo complexo, é algo que precisa ser muito bem cuidado. O torcedor tem esse direito sim de analisar com subjetividade, o dirigente não. É muito importante que o dirigente tenha muito do que tem o torcedor. É muito importante que ele se identifique com o torcedor. E é muito importante, sobre tudo isso, que ele torça para a equipe. Que ele torça para a sua... Porque há dirigentes no futebol brasileiro que às vezes parecem que estão no clube, mas torcem para o outro, torcem para outra equipe, e às vezes até para o rival, inclusive. A gente tem no Brasil, em clubes brasileiros, muitas histórias dessas, que torcedores, quando não comprovam os fatos, mesmo assim, eles desconfiam que um ou outro dos seus dirigentes até torce para a equipe rival ou para um outro adversário. Então é importante que o dirigente seja também um torcedor, mas no papel de dirigente que coloque o profissionalismo acima de tudo e consiga ter uma visão muito mais objetiva sobre os fatos. Acho que quando uma equipe não é comprovadamente prejudicada pela arbitragem, o dirigente não pode aparecer e chamar atenção para isso. Acho que quando a equipe é
prejudicada pela arbitragem, acho que o dirigente tem o direito sim de chamar ter essa fala, né, fazer essa fala pública sobre o assunto, pautar sim o debate sobre a melhoria da arbitragem, né, do trabalho do árbitro, mas o melhor que ele pode fazer é o trabalho nos bastidores, é conseguir ser um bom dirigente nos bastidores, cobrando uma melhor qualificação dos árbitros, cobrando que os erros não continuem acontecendo, fazendo cobrança sim. Isto o dirigente tem de fazer mesmo. Força para valer mesmo, o dirigente comprova quando ele consegue gerar influência, quando ele consegue influenciar nas decisões, né, para que a qualificação melhor da arbitragem ocorra. Quando ele vai lá e reclama, e aí de fato as coisas melhoram. É nisso que ele mostra força. Ele consegue ter força, ele consegue mostrar que ele representa um clube grande, quando ele consegue influenciar para a melhoria, influenciar nas entidades que comandam o futebol brasileiro. Então é muito importante que tome cuidado. Não está errado criticar quando tem razão, mas é necessário tomar bastante cuidado com isso e, sobretudo, agir nos bastidores, fazer um trabalho de bastidores, ainda que isso não chegue tanto ao público. E pode ter certeza que esse não chegar tanto ao público, uma hora, de certa forma, chega. Mesmo que o torcedor não consiga ver as coisas, o torcedor tem uma inteligência sensitiva muito profunda, ele consegue perceber o trabalho interessante, o trabalho profissional do dirigente, quando esse trabalho é feito, ainda que não apareça tanto assim. Né? Então, vamos lá mesmo. O que está acontecendo com esse Galo, gente? Perdeu aquela partida contra o Fortaleza, né? Naquela situação em que o time do Leandro Pissi tinha um jogador a menos. Gente, perdeu. Já falamos disso, né? Em outros momentos, já falamos disso em outros vídeos. Isso já foi muito pautado. Perdeu para uma equipe que é hoje uma das melhores do Brasil em termos do jogo. Quando a gente olha para o campo, o que as equipes estão fazendo dentro de campo, essa equipe do Rogério Ceni é uma das melhores equipes do futebol brasileiro hoje, gente. É a equipe que tinha o pior orçamento, né? O orçamento mais baixo do futebol brasileiro até a chegada de um ou outro contratado, né, que fez com que a equipe passasse o Atlético Goianiense, mas ainda assim, gente, é um orçamento baixíssimo. Contudo, quando a gente olha para o campo, o que está sendo feito, a capacidade dos jogadores de entender o que o técnico está pedindo, a gente percebe que é uma equipe fantástica, uma equipe muito boa, né, para o orçamento do Fortaleza, uma equipe que pode sim até brigar por uma vaga na Libertadores. O Galo não perdeu para qualquer equipe. Ah, mas tinha um a menos, não tem problema, porque o Fortaleza hoje é um tipo de equipe, de time, que consegue, mesmo com um jogador a menos, pautar o seu jogo muito consistente. Então ali, sim, houve erros do Galo naquela partida, mas também teve um adversário, né, muito interessante, que soube tirar proveito até dos momentos de instabilidade do Galo na partida. Contra o Fluminense, sim, a gente teve ali desgaste entrando em campo, a gente teve também a ausência de alguns jogadores-chave ali dessa equipe do Galo. E aí também está um pouco explicado, né? Por isso que a vitória também não veio. Claro, precisava vencer mesmo com aqueles desfalques, porque o Galo tinha time para chegar àquela vitória. Não venceu, porque essas coisas vão acontecer no futebol brasileiro. Vai acontecer muitas vezes para um time e para outro. Não venceu e, pelo contrário, perdeu e perdeu até de uma maneira exagerada, quando a gente olha para os números, para o Bahia. E aí, essa derrota é o que realmente não dá para aceitar. E essa derrota foi aquele resultado que, de fato, gerou muita insegurança. Foi aquele resultado que começa a trazer fantasmas juntos, né? Os fantasminhas começam a aparecer também. Ah, nós não vamos conseguir. Ah, vai ser sempre assim. Ah, não sei o que tal. Ah, enfim. Esse tipo de coisa, como eu disse, o torcedor tem o direito de sentir. Mas é necessário que o torcedor tente se acalmar um pouquinho, porque esse Galo, essa equipe do Galo ainda a meu ver, uma das grandes favoritas para conquistar o título do Brasileirão. Ainda é um dos grandes favoritos, um dos maiores favoritos, e talvez ali esteja entre os 3 maiores favoritos, sim, para conquistar o Brasileirão. E pode conquistar o Brasileirão. Gente, não dá para imaginar o Atlético Mineiro vencendo todos os jogos. Mesmo aqueles jogos que parecem fáceis, porque esse campeonato, ele é muito difícil. Às vezes uma equipe que está na zona de rebaixamento, frequentando a zona de rebaixamento, é uma equipe que tem muita tradição e que uma hora as coisas acontecem para essa equipe, ao menos em um ou outro jogo. Né? Pode ser também uma equipe que, além de ter tradição, pode ser uma equipe que tem um técnico, né, que faça um tipo de jogo que
com o qual o jogo do Galo não se encaixa em alguns momentos, caso do jogo contra o Bahia, né? O Bahia conseguiu fazer um segundo tempo muito interessante. Aliás, é bom também deixar claro, né? Houve grandes méritos ali do Bahia naquela partida, e não somente porque o Galo perdeu só porque não foi bem. Então, algumas vezes vai realmente acontecer esse tipo de coisa. O Galo não vai conseguir vencer, não vai vencer tudo, não vai vencer sempre, não vai disparar, não vai ter uma campanha, porque é isso que parece que as pessoas querem, que o Galo tem uma campanha de ter muita vitória, quase sempre vencer as partidas. Isso não vai acontecer de forma alguma para nenhuma equipe, gente. Isso não vai acontecer. Essa história, por exemplo, de que uma equipe ela vai ter, a cada 10 jogos, por exemplo, ela vai ter 8 vitórias. Não vai acontecer. No nível do futebol brasileiro, isso não é possível de acontecer. O Flamengo, nem com o Flamengo isso vai acontecer. E é claro, tocamos no Flamengo, é claro que o torcedor do Galo, quando ele fica preocupado, ele fica chateado, ele se lembra sobretudo do Flamengo. Porque o Flamengo, hoje em dia, a meu ver, o Flamengo é uma equipe que tende a melhorar cada vez mais, tende a ficar muito consistente. Eu sempre comparo os dois técnicos, o Jorge Jesus e o técnico atual, como dois boxeadores, né, no qual um ganhava por nocaute, que era o Jorge Jesus, e o outro ganha por pontos. Só que este que ganha por pontos é um tipo de técnico que consegue construir uma equipe mais competitiva a longo prazo. O resultado com esse técnico pode demorar, mas quando vai acontecendo à luz de uma melhora, de uma consistência maior dessa equipe, que vai se projetando para ser um vencedor a longo prazo. Ok, isso está colocado, e de fato o Flamengo é uma equipe muito interessante, e talvez o maior adversário do Galo na sua tentativa de conquistar o título. Mas mesmo com o Flamengo, resultados negativos vão acontecer em muitos momentos. O Flamengo não vai ganhar 8 de cada 10 partidas, não vai ganhar 7 de cada 10 partidas possivelmente, certo? Por quê? Porque é muito difícil. Além disso, a equipe rubro-negra disputa também outras competições. Tem outras competições complicadas aí para disputar. Então tem muita coisa para acontecer ainda na Libertadores, há muitas situações difíceis, muitas viagens possivelmente. Então, as coisas para o Flamengo não vão ficar tão bem assim. O Flamengo não vai conseguir ganhar tantos jogos assim seguidos como tem acontecido. E não é porque não é uma equipe boa, pelo contrário, para mim é uma equipe excelente. Mas porque inclusive uma equipe que consegue está conseguindo aquilo que é muito interessante. Muda jogador e continua vencendo. Quando não joga bem, vence. Entende? Então, mesmo assim, para esse Flamengo, acho que as coisas não vão ser tão maravilhosas assim, no sentido de ganhar tudo, como as pessoas pensam. É uma ilusão achar, por exemplo, que um time vai ganhar o tempo inteiro os jogos num cenário tão competitivo do futebol hoje que acontece no Brasil. Entende? Então, o Galo também não iria vencer todos os seus rivais, quase todas as suas partidas, mesmo jogando uma única competição. Porque é o que todo mundo fala, né? Mas está disputando uma única competição. É como se por acaso isso fosse... isso é uma vantagem para o São Paulo, porque ele treina a equipe, ele sabe treinar. Se fosse outro técnico, né, muitos técnicos do futebol brasileiro que precisam que tem tempo para treinar, não apresentam resultados, porque não são competentes para isso. O São Paulo é competente e, de fato, essa questão de ter um tempo maior, sem dúvida, ajuda muito o Galo. Mas, mesmo assim... fiquem tranquilos, acho que dá para ficar tranquilos, porque esse Galo vai voltar a vencer, vai liderar sim essa tabela, acho até que vai liderar a tabela por mais tempo. Acho que o Flamengo pode sim se complicar em algumas partidas próximas que vão acontecer. Não estou aqui torcendo para o Flamengo se complicar ou não, viu, gente? Acho que essa coisa tem que ser decidida dentro de campo mesmo, pelas equipes. Gosto muito dessa equipe do Fla. Como gosto muito dessa equipe do Galo. Gosto muito de ver os jogadores do Galo ali atuando no terceiro terço, tentando vencer suas partidas. Agora, é necessário pensarmos o seguinte, sobre o elenco do Galo. O Sampaoli é um tipo de técnico que, ao contrário de alguns técnicos argentinos, por exemplo, o Gabriel Reisman, o Becachete e outros técnicos, eles têm uma equipe, né, na sua comissão, e essa equipe, eles costumam aprimorar bastante os jogadores, costuma trabalhar o jogador para que ele evolua. O São Paulo é um tipo de técnico muito personalista, ele tem uma confiança extrema no que ele faz, ao mesmo tempo, ele é mas tão personalista e perfeccionista. Ele é tão perfeccionista que ele acha que por mais que os seus auxiliares sejam bons, eles nunca vão ter a mesma competência que ele para fazer certas coisas. E uma dessas coisas é trabalhar o jogador, é melhorar o jogador, aprimorar o jogador. Então, isso pode ser bom por um lado e por outro não, porque ele precisa de muito tempo para aprimorar os seus jogadores. Então, como esse tempo esse tempo para
aprimoração do jogador, para melhorar o jogador, às vezes ele precisa ser um tempo muito grande, né? O São Paulo, quando ele não tem esse tempo, ele prefere sim treinar a equipe, fazer o possível para que a equipe aprenda a furar a defesa rival, fazer gols, sobretudo quando tem um desafio de uma defesa muito fechada. Então, nesse sentido, a equipe do São Paulo precisa sim de reforços, e é por isso que ele cobra muitos reforços o tempo inteiro. Eu não acho, por exemplo, e quando o time começa a perder, né, perde uma partida aqui, aí vem as vozes que falam, eu vi muita gente falando, o Galo não tem nenhum jogador que decida ali e tal, que não... Claro que tem, né? Claro que tem. O Keno hoje é um jogador desses, que decide partidas, um jogador que consegue decidir, consegue levar o Galo a bons resultados. Mas ele não conseguiu no último jogo, ele não conseguiu, mas ele não vai fazer isso sempre também. Hoje o Marinho é no Santos um desses jogadores. O Marinho não vai conseguir em todos os jogos fazer isso também. Então, aquele jogador que decide jogos não vai fazer isso em todos os jogos. Ah, mas o Dudu no Palmeiras fazia isso. Não fazia em todos os jogos, gente. A gente lembra hoje do Dudu porque ele deixou essa imagem de ser um jogador muito decisivo e que resolvia as partidas em muitos jogos. Mas não era em todos os jogos também. Entende? Então, o que é necessário? É necessário sim ter mais jogadores decisivos que nessas horas difíceis consigam apresentar grandes resultados. Chegou um pro Galo, vocês sabem disso. O Zaratio chegou, fizemos um vídeo aqui sobre o Zaratio. Queria muito agradecer a torcida do Galo, né, pelo prestígio que me deu. Né, vendo esse vídeo, né, divulgando esse vídeo, quase aí 50 mil visualizações. Fico muito grato pela gentileza desse prestígio de vocês. Muito grato mesmo, muito obrigado. Acho que o Zaratio é esse jogador que pode fazer sim, pode decidir jogos. É um jogador que precisa melhorar o seu remate. Porque quando fizer isso, quando melhorar o seu remate, vai virar um jogador top. Um jogador top da América, e não na América, um jogador top da América do Sul. Um jogador muito interessante, que pode ser um camisa 10, como já falamos aqui, que pode jogar por dentro, pode jogar pelo lado do campo, de um lado do campo, do outro lado do campo, que trabalha muito bem o passe, e trabalha sobretudo essa bola, né? Carrega muito bem a bola, carrega a bola com qualidade e faz, se associa muito bem ali no último terço de campo, consegue trabalhar bastante essa coisa de furar defesas, linhas muito próximas, muito compactadas e muito juntas ao goleiro. Então, o Galo chegou esse jogador, ele pode fazer muita diferença. O Galo estava atrás de um ponta que fizesse também essa diferença. Então, tentou aí o Vargas, né? Não sei como é que andam as tratativas, se elas já foram realmente encerradas. A gente nunca sabe direito sobre isso. O Galo andou tentando aí, pelo menos foi especulado, do Van Vergara. Acho que o Eduardo Vargas seria esse jogador com uma leitura muito inteligente, né, do que acontece dentro de campo, né, um jogador muito atrelado ao que pensa o São Paulo, é o jogo do São Paulo. E o Vergara seria um jogador talvez até mais interessante hoje, pelo que joga hoje, pelos resultados que apresenta hoje dentro de campo. Ele seria um jogador até mais decisivo do que o Vargas. É um jogador que consegue sim também furar defesas fechadas, consegue ser muito decisivo, consegue levar a equipe à vitória, mesmo quando essas vitórias parecem impossíveis com seus gols. Então, o Galo precisa desses jogadores. E não é à toa que o Jorge Sampaoli está pedindo sempre para a direção do Galo reforços, reforços, reforços. Ele sabe muito bem disso. E se a gente pensar o que seria e o que é a importância de um título hoje para o Galo, a gente tem que dar razão para o técnico, né, quando ele pede reforços. Acho também que seria necessário pensar num zagueiro. E aí não tem nada a ver com o Hever, o fato do Hever falhar ou não. Acho injusto esse excesso de críticas ao Hever quando a equipe leva gols, até com falha mesmo do Hever. Por quê? Eu que sou crítico ao Hever, acho que o Hever é um jogador que tem muita velocidade para esse esquema que o São Paulo gosta de plantar. Seus reservas também, a gente tem ali acho que o Igor Rabelo também não é esse jogador. Já apontaram para mim aqui que tem jogador na reserva, assim, interessante. Concordo, né? Mas talvez hoje não tem esse perfil para ser esse titular do Galo. É isso, gente? Então, acho que precisa sim de um zagueiro mais rápido ali, pelo menos para ficar no banco de reservas, né? Veja, em relação ao Hever em especial, quando eu falo que é um exagero, eu digo que é um exagero pelo seguinte: para esse tipo de jogo do Galo, né, quando se perde a bola, essa bola precisa ser recuperada lá no campo de ataque. O combate tem que ser eficiente lá no campo de ataque e a bola é recuperada mesmo lá no campo de ataque. A recuperação não pode acontecer no primeiro campo, né, no campo de defesa, porque aí sobra muito mesmo para o zagueirão. Quando eu falo que é injusto pelo seguinte: o Hever, ele também atua como um construtor nesse jogo do São Paulo. Nesse modelo de jogo, ele também é um construtor. Todos os jogadores são
né, de certa forma, construtor de jogo. Ele atua, às vezes, quase ali no meio de campo. Às vezes ele passa até da linha do meio de campo. Ele tenta praticar o passe longo, o lançamento. Ele está sempre jogando ali, ativando ali até linhas de passe, né, com os seus lançamentos e tudo mais. Então, ele participa do jogo construtivo. Então, é normal e aceitável que os jogadores de ataque consigam ajudá-lo também, quando a equipe perde a bola, na recuperação pós-perda ali, ali no campo de ataque também. Então, se ele participa do jogo construtivo, e as pessoas às vezes não valorizam isso, é claro que ele vai também ter falhas no jogo defensivo. E as pessoas estão vendo demais isso. Agora, precisam ver também quando os atacantes falham na defesa, né? Quando os atacantes contribuem pouco para esse sistema defensivo, que é atuando na pressão ao portador da bola até recuperar essa bola quando ela é perdida. Então, é injusto olhar e criticar apenas o zagueirão do Galo, né? É necessário olhar também para os outros jogadores que não conseguem trabalhar muito bem para o sistema defensivo. Agora, por outro lado, o Hever consegue ali construir bastante e, nesse sentido, ele até ajuda muito a equipe, certo, gente? Agora, precisa de um zagueiro, sim. Acho que tá se falando muito de atacante, é necessário ter atacante que consigam trabalhar ali no último terço, consigam furar a linha defensiva e consigam chegar às redes, né? Talvez um centroavante também. Agora, centroavante não dá para ser um grandalhão que fique muito parado. Então, qual centroavante a gente vai achar na América? É difícil, gente. Funes Mori, que está no Monte Rei, seria fantástico. É muito difícil trazer esse jogador. Talvez seria uma luta interessante, mas é difícil. É complicado. Algum jogador paradão a gente tem na América do Sul, né? Mas não vai servir para o Galo. Entende? Às vezes as pessoas reclamam do Sacha. O Sacha gera muita movimentação ali para outros jogadores, ele abre muito espaço. E é nisso o jogo dele também ajuda muito esse Galo. Mas ele não faz tantos gols, mas ele ajuda a outros jogadores a fazerem gols, né? Um outro centroavante que consiga ter uma movimentação interessante, que consiga fazer gols, esse tipo de jogador é raro hoje em dia na América do Sul e é muito caro também. Os poucos que existem, né, são caríssimos. E aí eu acho que dá para viver com o que tem, dá para viver sim com o Sacha, se chegar, por exemplo, mais um ponta que consiga trabalhar muito bem ali no último terço do campo. E, sobretudo, se chegar também um bom zagueiro que consiga, um Júnior Alonso. Já pensou achar um outro Júnior Alonso? Isso é muito interessante. Há perfis assim na América do Sul. Aliás, né, se vocês acharem interessante, deixem nos comentários aí, se vocês quiserem, que eu possa fazer um vídeo apontando aqui alguns desses bons zagueiros que o Galo poderia ir atrás no mercado sul-americano. Tá certo, gente? Obrigado aí pela gentileza desse vídeo, né, de terem visto esse vídeo até o final. Fiquem bem, sorte ao Galo, que vai se recuperar no Campeonato Brasileiro e vai voltar à liderança logo logo. Podem apostar. É isso. Fiquem bem.